Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez sobre morfopatologia do esôfago. No final dessa aula você vai ser capaz de diferenciar microscopicamente as camadas do esôfago, correlacionar histologicamente as camadas do esôfago com as suas funções. Vamos lá! É muito importante correlacionar a função de um órgão com os aspectos histológicos do mesmo. A partir desse pressuposto, nós vamos conhecer a função do esôfago. Ele é um grande tubo muscular e sua função é transportar o bolo alimentar da boca para o estômago. Lembrando que bolo alimentar é o resultado da combinação do alimento com a saliva. Hoje nós vamos visualizar o corte histológico do esôfago, identificar as camadas, o padrão histológico de camadas mucosa, submucosa, muscular e adventícia ou serosa. Vamos classificar os tecidos de cada camada, correlacionar as camadas com as suas funções e no final você também vai conseguir diferenciar os dois sentidos de fibras musculares no esôfago, tão importantes para a peristalse. Então vamos lá. Temos aqui um corte histológico transversal do esôfago. Nós conseguimos visualizar nessa parte mais branca interna ao tecido, né, a estrutura, a luz ou lumen do órgão. É aqui dentro por onde nós vamos ter a passagem do bolo alimentar. E essa camada mais superficial, próxima à luz do órgão, a gente chama de camada mucosa. Mais abaixo, camada submucosa e mais profundamente, camada muscular. O esôfago pode apresentar ainda camada adventícia ou serosa. Nesse caso aqui, nós temos a camada adventícia, tá? Então, na mucosa do esôfago, nós vamos encontrar três porções ou três tipos de tecidos diferentes. Vamos dar uma olhada aqui nesse corte histológico para visualizar cada um deles. Então, como eu já falei, no número 1 nós temos a luz do órgão. No número 2, o epitélio de revestimento da mucosa. No caso, o epitélio do esôfago é um epitélio estratificado, né? Tecido epitelial estratificado, pavimentoso, não queratinizado. Isso quer dizer que são células achatadas e nós temos muitas células sobrepostas, tá? Lembra muito o tecido epitelial da pele, de revestimento externo da pele. Só que na nossa pele nós encontramos queratina. E aqui no esôfago é não queratinizado. Abaixo do epitélio nós vamos encontrar a camada chamada de lâmina própria, tá? É uma camada que está um pouquinho abaixo do epitélio. E abaixo do epitélio e da lâmina própria nós vamos encontrar a camada muscular da mucosa. Então, essa camada muscular da mucosa apresenta tecido muscular liso. Nesse corte histológico, eu peguei uma porção do esôfago em que a gente não vê tão bem a lâmina própria e a muscular da mucosa. Mas como a gente consegue visualizar todas as outras camadas, principalmente a camada muscular, que é bem extensa, bem espessa, é uma imagem que vale a pena mostrar, mas eu vou mostrar em detalhes outras, onde vocês vão conseguir diferenciar muito bem os três folhetos, né, as três subcamadas dessa camada mucosa mais superficial do esôfago. Vamos lá. Então, antes de seguir adiante, qual a função da mucosa? É uma camada de revestimento interno que está em contato com a luz do órgão, é uma camada que fabrica, né, células epiteliais, que são células que se renovam, é uma camada de proteção, é uma barreira de proteção. Agora sim, nessa imagem nós conseguimos visualizar as porções, as regiões
né, da camada mucosa do esôfago. Nós vamos encontrar lâmina própria, né? Primeiro o epitélio, epitélio mais superficial. Aí nós vamos ter abaixo do epitélio a lâmina própria e a muscular da mucosa. Lembrando que o epitélio é formado por tecido epitelial, estratificado, pavimentoso, não queratinizado. A lâmina própria é bem delgada, bem fina. E temos ainda a camada muscular da mucosa com tecido muscular liso. Mais um pouco da mucosa do esôfago, agora com uma imagem muito bonita, de qualidade excelente, onde nós conseguimos visualizar a mucosa, toda a extensão da mucosa, a camada de epitélio estratificado, pavimentoso, não queratinizado superficial, logo abaixo do epitélio a lâmina própria, e aqui mais profundamente, no finalzinho da mucosa, a muscular da mucosa. Se um paciente apresenta esofagite por refluxo, ele apresenta uma lesão na mucosa do esôfago. Essa lesão ela vai atingir o epitélio, pode se aprofundar na lâmina própria e na muscular da mucosa. Caso essa lesão atinja a camada subsequente, que é a camada submucosa, nós não temos mais uma esofagite, e sim uma úlcera esofágica. É possível? Sim, pode acontecer. Tem pacientes que apresentam úlceras esofágicas, tá? Então, lembrando que a úlcera, a diferença histológica entre úlcera e esofagite tem relação com a camada, né, a profundidade acometida. Se a lesão atinge somente a mucosa, nós estamos falando de um esofagite, um processo inflamatório que pode ser agudo ou crônico. Se a lesão atinge a mucosa e a perfura, né, consegue escavar até a submucosa, já estamos falando de uma úlcera esofágica. O mesmo vale para o estômago, tá, gente? Quando a gente for trabalhar estômago, vocês vão ver que o critério é o mesmo para diferenciar uma gastrite de uma úlcera gástrica. Então, resumindo aqui para vocês. Mucosa é formada por um epitélio estratificado pavimentoso não queratinizado, lâmina própria com tecido conjuntivo e camada muscular da mucosa com músculo liso, com fibras dispostas num sentido longitudinal. Lembrando que lâmina própria e submucosa são separadas por feixes de músculos lisos, orientados longitudinalmente, como eu já comentei anteriormente. Na lâmina própria, nós temos um tecido conjuntivo ricamente vascularizado, onde encontramos vasos sanguíneos e linfáticos, mostrando aqui, ó, nessas imagens, vaso sanguíneo. Geralmente o vaso sanguíneo tem bastante sangue em seu interior, enquanto que, né, artérias, por exemplo, algumas veias também. Aqui temos uma veia, onde a gente consegue visualizar até uma válvula, né? E aqui um vaso linfático. O vaso linfático ele tem uma paredezinha mais fina, mais delgada, e normalmente não encontramos nada visível em seu interior. Agora vamos falar um pouco da camada submucosa. Submucosa é formada por tecido conjuntivo denso e glândulas esofágicas. As glândulas esofágicas são glândulas produtoras de muco. Aqui no número 4 nós conseguimos visualizar as glândulas esofágicas, né, da camada submucosa. Nessa região, essas glândulas mucosas ou produtoras de muco, é muito importante a gente associar com a função do esôfago. O esôfago ele tem a função de ser um grande tubo que transporta o bolo alimentar, mas esse tubo, além do movimento peristáltico, ele também tem uma lubrificação especial. É um muco mais fluido, né, menos viscoso do que o muco do estômago, e esse muco fluido tem como função auxiliar, facilitar o transporte, junto com o movimento peristáltico. Então, nós temos aqui na submucosa tecido conjuntivo, é um tecido vascularizado, de suporte, nutrição, sustentação, e dentro dele nós temos glândulas esofágicas produtoras de muco, também chamadas de glândulas mucosas. Qual a função dessa camada? Produção do muco. Seguindo adiante na submucosa, nós vamos ver que também apresenta vasos sanguíneos e essas glândulas que nós já comentamos. Vejam aqui como elas estão bem evidentes, bem coradas. Essas células são células glandulares produtoras de muco. Na camada, então, submucosa, nós temos um tecido conjuntivo denso, espesso,
com vasos sanguíneos e as células do tecido conjuntivo, elas vão apresentar núcleos bem evidentes. Olhando para essa imagem, para esse corte histológico do esôfago, nós conseguimos visualizar várias camadas. Então, vamos começar pela camada apontada pelo número 2, nós estamos olhando para um tecido epitelial estratificado, pavimentoso, não queratinizado, tá? Seguindo adiante, um pouquinho mais abaixo, nós vamos encontrar lâmina própria e um pouquinho mais para baixo as camadas de tecido muscular, né? Elas estão muito finas, muito delgadas, nesse corte a gente não consegue visualizar tão nitidamente, mas a gente consegue perceber que logo abaixo nós encontramos a submucosa em destaque aqui no número 6, com as glândulas esofágicas, a camada que produz aí aquele muco esofágico tão importante para o transporte do bolo alimentar. Tá? Seguindo um pouquinho mais para baixo na imagem, nós vamos conseguir visualizar aqui no número 10 a camada muscular, número 10 e número 11. São as camadas que nós vamos estudar agora. Então, mais um pouquinho para vocês visualizarem o epitélio estratificado. Vejam como é bonito, as células bem sobrepostas. Se eu digo que um epitélio é estratificado, nós estamos falando de muitas camadas de células. Se é pavimentoso, as células são planas, são achatadas e não queratinizado, porque são células que não produzem queratina, tá? Aqui nós visualizamos bastante epitélio. Aqui no número 13, nós temos a lâmina própria, intermeada, né, pelas fibras musculares. E no número 16, nós vemos a camada submucosa. Número 14, nós visualizamos alguns vasos, estão ali para dar suporte. Número 15 também, vasos sanguíneos, vasos linfáticos. 15 é um vaso sanguíneo. Número 14, vasos linfáticos. Agora, em relação à camada muscular, é a camada mais espessa do esôfago, é formada por tecido muscular estriado ou liso e fibras no sentido transversal e longitudinal. Músculo estriado ou liso, porque dependendo da porção do esôfago, nós vamos encontrar músculo estriado, se for, por exemplo, o esôfago cervical ou a primeira porção do esôfago torácico, nós encontramos tecido muscular estriado. Se nós estivermos falando da porção mais final do esôfago, nós vamos encontrar tecido muscular liso. Qual a função dessa camada, você já sabe, não é? Camada muscular do esôfago, a função é movimento peristáltico. É por isso que nós encontramos fibras musculares nos dois sentidos, no sentido transversal e no sentido longitudinal. Camada final é a camada adventícia ou serosa. Nessa camada nós encontramos tecido adiposo, conjuntivo frouxo. Por que é adventícia ou serosa? Também depende da porção do órgão. Se nós estamos falando da camada adventícia, a gente sabe que é uma camada mais espessa, que tem contato com outros órgãos, enquanto que a camada serosa é uma camada mais fina, com menos tecido adiposo, menos tecido conjuntivo. Então, dependendo da porção do esôfago, eu encontro a camada adventícia ou serosa. Se eu estiver falando do esôfago cervical, camada externa de revestimento adventícia. A função da camada adventícia, revestimento externo, muito fácil. Agora, se eu estiver falando do esôfago abdominal, a camada externa vai ser a serosa. Agora, se estivermos olhando para um esôfago torácico, a porção medial do esôfago, pode ser adventícia ou serosa, tá? Em prova, normalmente a gente não costuma cobrar isso. Então, fiquem tranquilos, a diferenciação entre adventícia e serosa, ela é histologicamente visível, mas a gente não costuma cobrar. É interessante que vocês saibam que existe a possibilidade de apresentar-se como adventícia ou como serosa. Tá? No estômago, nós só encontraremos serosa, como nós vamos ver na próxima aula. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Foi uma aula muito breve, rápida, para noções mais gerais. Eu recomendo que vocês leiam o capítulo de histologia do Junqueira e Carneiro, para poder se aprofundar melhor, entender direitinho como é que funciona aí esse padrão histológico de camadas. Tchau, tchau, até a próxima. Obrigada.